Esse é o programa Médicos em 3D, o espaço para tirar algumas dúvidas, fazer debates e, por último, te dar umas dicas do ponto de vista médico. Nosso assunto de hoje, o assunto da década talvez, vai ser Covid. E depois a gente vai falar também sobre outras doenças que estão voltando, talvez aí seguindo uma linha de comportamento. A minha convidada é Simone Tosi, que é infectologista. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Vamos falar de Covid, então? Sim. Esse assunto será do século, da década pelo menos, né? Pelo menos na nossa geração, né? Impactou a nossa geração, a geração dos nossos filhos, né? Minha mãe fala que ela não viveu, minha mãe tem 84 anos, nem pós-guerra, né? Nem na ditadura, uma coisa tão impactante para a vida dela aos 84, imagina para nós que somos jovens, né? Então, primeiro a gente podia falar um pouquinho do afrouxamento. A gente agora está sem máscara, está conseguindo ver alguns sorrisos, né, Simone, que a gente não via há muito tempo. Sim. O que você me fala disso? Você acha que foi o momento correto? E se a gente tem que voltar a usar máscara, ou se tem alguma situação que a gente ainda precisa usar máscara? Sim. Então, a gente entende que era um momento adequado, né? As pessoas já estavam, né? Estava bem cansativo e era até importante fazer isso para que, se a gente necessitar, do ponto de vista de risco mesmo, né? Não só do mapa de risco dos órgãos de controle, mas também do próprio epidemiologia da doença, né, que o mapa de risco usa. Então a gente já tinha menos transmissão de doença, maior cobertura vacinal e muito menos gente doente há bastante tempo. Isso deu segurança para a gente, né, para essa medida ser tomada. Agora, o que a gente vê é que isso não pode ser banalizado. Mas a gente tem a gripe há muitos anos e a gente não morreu. Mas o Covid a gente vê que é uma doença que deixa muito mais sequela. Quem teve Covid sabe o que foi, as sequelas que foram deixadas, mesmo as pessoas que tiveram sintomatologia mais leve, né? A gente tem visto em muitas pessoas esquecimento, né? Então, assim, e quem sofreu muito sabe. Então, assim, a gente não pode banalizar, existe vacina e uma preocupação que a gente tem muito grande é sobre como as pessoas vão ver a Covid daqui para frente, porque a gente precisa continuar atento. E aí, com relação ao uso da máscara, a gente quer muito reforçar. Nós estamos agora na época, né, no outono, indo para o inverno, é a época de muitas infecções virais, sobretudo nas crianças. Então, assim, não só os vírus da gripe, né, o influenza, o próprio Covid, né, as síndromes gripais, mas o resfriado, então a tosse, a dor de garganta, a coriza. Então, assim, precisa usar máscara, porque essas doenças, a transmissão delas é por via aérea ou por contato. Uma vez que você entra em contato com essas gotículas da boca, do nariz, até da própria mucosa do olho, você pode transmitir pela mão ou pela saliva. Então, usar a máscara e usar o álcool é muito importante para evitar que as pessoas fiquem doentes. E isso não é só porque tem o Covid, mas a gente vai aproveitar com o que a gente aprendeu no Covid para agora ficar menos doente, porque a gente já está vendo mais casos de Covid no consultório e a gente tem o risco de confundirem e aí o Covid voltar a aumentar muito e a gente pode perder a mão porque as pessoas estão testando menos. Então a gente precisa reforçar o uso da máscara mediante qualquer sintoma respiratório e precisamos sim testar, fazer a testagem que continua nos postos de testagem, tanto da rede pública quanto da rede privada. E assim, só para reforçar o que você está falando, a gente tem visto síndromes pós-Covid, né? E é muito diferente da gripe, não é isso? Então, mesmo em quadros leves, na minha área, a gente vê as pessoas abrindo diabetes pós-Covid, doenças de tireoide pós-Covid, alterações dos hormônios femininos e dos hormônios masculinos pós-Covid. Isso que você falou de déficit de memória, queda de cabelo. Então, agora a gente entrou numa fase que os quadros estão mais leves, né? As doenças estão menos graves e as pessoas provavelmente estão afrouxando um pouquinho mais. Aí vem a minha pergunta para você, em relação à vacinação, não é isso? Porque talvez a gente crie um comportamento daqui para frente que as pessoas não queiram vacinar mais. Os quadros estão muito leves, eu não preciso. Ou estão até com medo da segunda, da terceira e com medo da quarta dose. Fala isso em relação à segurança dessas doses, se vai ser assim mesmo, porque a princípio talvez a ideia foi, vou vacinar uma vez e pronto, estou vacinado. Mas não é muito bem assim, né? Sim, não. Esse movimento anti-vacina, ele vem mesmo antes do Covid, a gente já tem alguns surtos, né, de sarampo na Europa, né? E esses movimentos anti-vacina no Brasil, eles não pegaram muito, né? Graças a Deus a gente tem
uma história de um Programa Nacional de Imunização que é referência no mundo, então a gente faz várias vacinas, a população brasileira adere, isso é um motivo de orgulho nosso. Houve muitos questionamentos durante a pandemia de Covid, mas a gente vê que o brasileiro ele defende vacina sim. E a gente quer muito reforçar que na Covid a gente tem que manter esse raciocínio. Então eu não vou tomar vacina para Covid, não vou levar meu filho para vacinar para Covid apenas porque tá tendo pandemia, tá todo mundo doente. Eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que vacinar e eu tenho que vacinar os meus pais, os meus avós para Covid, porque isso promove saúde. Né? A poliomielite eu acho que é um excelente exemplo. Nós estamos sem poliomielite no Brasil há mais de 30 anos. Eu nunca vi uma poliomielite, graças a Deus, e nem por isso a gente afrouxou nas gotinhas. Né? Então a gente não pode afrouxar. Na medida que o nosso arsenal de prevenção, arsenal terapêutico de vacinas aumenta, nós precisamos aderir. As vacinas são seguras. Por que hoje em dia se produz vacina tão rápido? Porque nós temos muito mais tecnologia. Né? O que a gente aprendia, eu gosto muito dessa analogia, né? Que se usa até que um imperador romano tinha menos conhecimento do que uma criança hoje de 6 anos de idade. Então é um mundo muito ágil, né, muito volátil também, e as ideias às vezes se perdem. Então, assim, o recado que eu queria deixar muito para vocês é que não afrouxem na vacina. A gente sabe que às vezes tem dificuldade de procurar um posto de vacinação durante a semana, por causa do trabalho. Isso é algo que a gente já vem discutindo junto, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia, e isso a nível de governo também, da gente ter outros horários para vacina. Não perca essa oportunidade de vacinar, e não só vacinar do Programa Nacional de Imunização, mas mediante possibilidade de recursos financeiros, abranger aí para outras vacinas que podem sim conferir mais prevenção e mais promoção à saúde, que é o grande legado das vacinas. Verdade. E talvez seja o nosso grande aprendizado dentro do Covid. Sim, né? Eu espero, porque nós não estamos vendo isso não. As crianças, a cobertura das crianças ainda está baixa. No próximo bloco nós vamos falar de outras doenças que estão voltando, doenças que já estavam controladas e voltaram para o nosso cenário. Espero você no próximo bloco. Voltamos com o programa Médicos em 3D e o nosso assunto são doenças transmissíveis. Para quem está assistindo, está aqui comigo a doutora Simone Tosi, que é infectologista. Nesse bloco, nós vamos falar sobre doenças que já tinham sido praticamente erradicadas ou bem controladas e estão voltando. Algumas por questões relacionadas à vacina e outras por questões comportamentais. Simone, então, vamos falar um pouquinho de vacina. Eu falo assim para os meus pacientes, quando nasceu a vacina, nasceu o movimento antivacinal, não é isso? Eles nasceram juntos. Lá em 1900, né, Oswaldo Cruz já enfrentava isso e nós continuamos enfrentando. Então tem um grupo que a gente não entende muito bem porquê, mas tem esse tipo de comportamento e a gente tem visto adeptos agora. E aí as doenças voltaram, não é isso? Fala pra gente um pouquinho desse preço que nós estamos pagando. Sim, teve, né, foi bom você lembrar de Oswaldo Cruz, que a guerra da vacina, e as pessoas naquela ocasião falavam, né, que iam virar vaca se tomassem a vacina. E agora a gente fala em virar jacaré, né? Só mudou o bicho, né, Simone? Mas hoje a gente tem uma história de vacina muito segura, como eu falei no bloco anterior, isso mostrou muita segurança. Eu gosto de lembrar, tem muitos avanços, né? Algumas doenças que a gente não tem mais, e talvez até mais recente, né? Do hemófilos, quando a vacina do hemófilos surgiu, a gente tinha meningite por hemófilos com sequela que não existe mais. Isso é verdade. Então, assim, por causa dos nossos bebês que são vacinados, fora as outras doenças que a gente já sabe, como a própria difteria, né, o tétano. Tétano neonatal era um problema grave. Era um problema, as crianças, além do sofrimento, ficavam sequeladas, morriam de tétano. Então, assim, se a gente for olhar o arsenal que hoje a gente tem de prevenção de doenças, ele é muito amplo. E aí, o que a gente tem que, voltando na ameaça aí por causa dos grupos anti-vacina? A próprio sarampo, que a gente falou, a gente teve também, chegou a ter coqueluche, mas não foi nem por causa da baixa cobertura vacinal, mas é porque precisava-se de reforço, porque às vezes esses micro-organismos, eles fazem alguns escapes, então a gente precisa reforçar e a gente conseguiu controlar sim. A gente tem hoje um problema mais sério relacionado
há doenças como o tétano, que as pessoas distraem. A gente não tem uma incidência mais alta, mas a gente ainda tem tétano, tá? Então, a gente nem atribui somente ao movimento antivacina. A gente não acha que é apenas o movimento em si, mas as pessoas se distraem, elas acham que vacina é só para criança. Né? Então, a gente ainda tem tétano. Né? E outras doenças como catapora. Eu ainda estou vendo adulto com catapora. E aí você fala, mas como assim, Simone? Catapora, a maioria de nós teve quando pequeno. Na nossa, aí na década de 70, 80 e antes, para você se evitar catapora no adulto, você tinha que pegar a catapora, né? Já punha as crianças todas. A gente tem a vacina já há alguns anos e ainda assim a gente tem catapora. Por quê? As crianças que foram vacinadas, que fizeram um esquema, hoje está na rede pública, mas no primeiro momento só tinha na rede privada, então nem todas fizeram. Mas o segundo problema é que muita gente já era nessa época adolescente ou jovem, então eu estou pegando agora adulto de 30 anos com catapora. Então o que a gente recomenda? Procure um posto de vacina e veja como é que está a sua cobertura vacinal. Algumas vacinas, o Programa Nacional de Imunização, como a própria catapora e hepatite A, ele não oferece para o adulto. Mas você pode estar procurando uma clínica privada para fazer a vacina, porque a hepatite A você se contamina através de alimentos contaminados e o risco ele ainda existe, mesmo com o saneamento melhorou muito. Na nossa época também era endêmico, eu mesmo fui descobrir que eu tive hepatite A depois de adulto, quando eu fiz a sorologia. Então, se você não teve, procure se vacinar. Então, o arsenal é grande e não, de maneira nenhuma, se distraia com relação a isso. Né? A gente tem hoje o próprio cobreiro, antigamente chamado cobreiro, que é o Zoster, tem vacina já a partir dos 50 anos de idade para evitar com que você tenha. Então, assim, tem muita coisa boa, muita vacina boa. Eu gosto de lembrar também da febre amarela, que a gente teve aí uma epidemia mesmo, né, no Brasil aí há 4 anos, com muita morte, porque é uma doença com alta letalidade. E por quê? Porque a gente afrouxou vacina nas áreas de risco. Né? Então a gente precisa hoje em dia, por exemplo, você tem que ter passaporte vacinal de febre amarela para ir para alguns países, porque o Brasil voltou a entrar na lista da febre amarela. Então muito importante esse cuidado, na dúvida procura um especialista. A gente vê o pediatra, ele é muito atento, mas e nós adultos jovens que não tem mais o pediatra para acompanhar? O clínico às vezes não está tão atento, até porque as vacinas elas evoluem muito rápido, os esquemas vacinais, a gente tem novidade todo dia, esse arsenal, então a gente recomenda que você procure um posto de saúde ou uma clínica de vacina privada para ser bem orientado. Para rever seu cartão de vacinação. Né? E fala um pouquinho da tuberculose, doença voltando e não tem muito a ver, né? Sim, é uma doença infecto-contagiosa, transmissível, mas não é imunoprevenível. A gente tem a BCG para as crianças para evitar a forma grave. Né? Mas assim, a tuberculose, infelizmente, não só por causa da epidemia de HIV, mas sobretudo pela piora, né, das condições de moradia, da desnutrição da população, ela volta nos moradores de rua, né? A gente já tem algumas populações de risco, como população carcerária, mas a gente tem também gente que trabalha, que tem uma vida ativa, que faz esportes também com tuberculose. Então, a atenção deve estar dobrada. Se você tem tosse, nessa época do ano, todo mundo tosse, um resfriado, tem que usar máscara, mas fique atento. Se você está tossindo há mais de 3 semanas, procure um médico que a gente deve investigar. Ou se você tem uma história de emagrecimento, febre noturna, procure. A gente tem pessoas jovens fazendo tuberculose, não apenas tuberculose pulmonar, né? A gente tem tuberculose em outros lugares do corpo que podem se manifestar com febre, queda de estado geral e, infelizmente, é uma doença endêmica no Brasil e a gente ainda não tem uma expectativa de diminuição. Muito pelo contrário, né? A gente só está vendo aumento dos casos. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente tinha que pensar tuberculosamente, né? Se você não pensar no assunto, passa despercebido e quando você vai descobrir já é um quadro muito grave, né? Você não diagnostica aquilo que você não pensa. Né? Porque o exame para tuberculose ele é muito específico, né? A baciloscopia, hoje em dia a gente tem os testes que são feitos aí em 24 horas pelo laboratório central, tem também as culturas, mas você tem que pensar. Se você não pensa, você não faz diagnóstico. É verdade. Simone, então vou pedir para você deixar a sua dica de hoje, especialmente em relação à vacinação. Eu sei que você já foi falando, deixando sua opinião, mas fala aí para um público que ainda está com dúvida, devo vacinar, não devo, tem risco, não tem risco, o que você falaria para esse público?
Eu acho que a história, né, a cultura de um povo é um legado muito importante que a gente pode deixar. E a gente tem uma história de vacinação muito forte no Brasil. Então não deixe que nenhum viés político, né, ou alguma ideia, uma fake news ou um depoimento particular de alguém mude recomendações que são bem consolidadas ao longo de anos. Vacinas salvam vidas. Então não deixe de vacinar não só você, mas também aquele a quem você ama. Simone, muito obrigada. Dica valiosa, né? Vale ouro essa dica, hein, minha gente, em relação à vacina. Muito obrigada por estar aqui. As ordens, eu que agradeço. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta.